Ei, viajante do tempo. Se você está aqui, talvez esteja tentando fugir um pouco. Talvez, como muitos, esteja procurando um refúgio para os pensamentos agitados, uma pausa para o corpo cansado, ou simplesmente um som que embale o sono. Então, respire fundo. Acomode-se da maneira mais confortável que conseguir. Abaixe as luzes, feche um pouco os olhos e me acompanhe numa viagem para um lugar onde o verão é quente, mas nunca sufocante. Imagine-se sentado à sombra de uma varanda de madeira, no interior do Japão, enquanto o calor do verão ondula no horizonte, desfocando lentamente as bordas das montanhas e transformando as árvores em silhuetas líquidas. O ar é espesso, imóvel, carregado de uma quietude que só os dias mais quentes conseguem impor. De repente, um som delicado atravessa essa imobilidade. Tim, tim, tim. Não é um alarme moderno, nem o chamado distante de um sino religioso. É o furin, o sino de vento japonês que dança suavemente, pendurado sob o beiral, anunciando com sua música etérea que, apesar da opressão do calor, a brisa ainda existe, mesmo que seja apenas uma promessa. O Japão, país onde as estações são mais do que divisões do calendário, mas entidades sensoriais que moldam comportamentos, memórias e rituais, transformou o verão numa experiência que vai além da temperatura. O furin, nesse cenário, não é apenas um objeto. Ele é a tradução sonora do verão, uma metáfora para o alívio, uma ilusão delicada de frescor que resiste ao avanço implacável do sol. Antes que os ventiladores elétricos ocupassem lugar nas casas e que o ar-condicionado se tornasse extensão obrigatória de qualquer construção, o Japão conhecia bem a arte de criar o conforto a partir da sugestão. O tilintar sutil do furin, ecoando suave no fim da tarde, sugeria, mais do que afirmava, a presença do vento. Mesmo quando o ar permanecia imóvel, o som criava na mente a sensação de movimento, como se o calor, por um instante, fosse interrompido pela passagem de uma corrente fresca e invisível. Não era apenas som, era frescor encenado, uma coreografia entre a física e a imaginação. É curioso pensar que, em sua essência, o furin não nasceu como arte, mas como amuleto. Na antiguidade, sinos de vento tinham uma função muito mais prática e supersticiosa: afastar os maus espíritos, as doenças e, sobretudo, os miasmas invisíveis que se acreditava flutuarem pelo ar, trazendo pragas e desgraças. Era comum que os templos budistas e shintoístas pendurassem grandes sinos de metal nas entradas, de modo que o vento, ao tocá-los, espalhasse uma vibração protetora sobre o ambiente. O sino era, portanto, uma barreira invisível, uma sentinela sonora. Com o passar dos séculos, no entanto, esse medo primordial foi sendo lentamente transformado em beleza. O sino perdeu sua função estritamente apotropaica e foi adotado como um objeto doméstico, artesanal, que embelezava as casas e as varandas. Deixou de ser um escudo contra o mal e passou a ser uma convocação estética à contemplação e ao silêncio. Os artesãos começaram então a moldar os furin com materiais diversos, cada um oferecendo uma assinatura acústica diferente. Vidro, cerâmica, ferro. Cada material transformava o tilintar numa experiência singular. O furin de vidro, transparente e frágil, produzia um som agudo, cristalino, quase como o fragmento de uma risada infantil. O de cerâmica era mais opaco, íntimo, como o som abafado de uma conversa ao pé do ouvido. O de ferro, por sua vez, reverberava com gravidade, lembrando àqueles que escutavam que, apesar da delicadeza, havia uma permanência, uma solidez ancestral naquele artefato. Mas não bastava moldar o sino. Era preciso também inscrever nele uma história. Muitos furin eram adornados com poemas, desejos secretos ou até pequenas preces caligrafadas sobre a tira de papel chamada de tanzaku, que pendia do seu interior. Esse pedaço de papel movido pelo vento era o responsável por impulsionar o movimento do sino.
Assim, cada vez que o furim tilintava, não era apenas o som que se manifestava, mas também a vibração íntima de um desejo, a repetição discreta de uma oração ou a lembrança silenciosa de quem o escreveu. Pendurar um furim era, assim, uma forma de deixar um pedaço da alma à mercê do vento. Na arquitetura tradicional japonesa, especialmente nas casas de verão, o furim ocupava um lugar estratégico, sob o beiral das varandas, quase sempre perto do espaço onde as pessoas se sentavam para tomar chá ou simplesmente observar o entardecer. Era posicionado ali não apenas para capturar o vento, mas para se tornar parte da paisagem sonora e emocional da casa. Sua presença era um lembrete constante da passagem do tempo e da impermanência, um dos conceitos mais fundamentais da estética japonesa, conhecido como Mono no Aware, a consciência melancólica da beleza efêmera das coisas. No verão, essa consciência se tornava ainda mais aguda. O calor era uma provação que precisava ser atravessada com elegância, e o furim fazia parte desse ritual de resistência poética. O som que ele emitia era tão associado ao verão que, para muitos japoneses, o tilintar marcava sensorialmente a chegada e o fim dessa estação. Era como uma trilha sonora invisível, pairando sobre os dias mais quentes e mais lentos, acompanhando o crescimento do arroz, o canto noturno das cigarras e os fogos de artifício que riscavam o céu em festivais. No Festival de Furim de Kawagué, por exemplo, na província de Saitama, mais de 1000 sinos são pendurados ao longo de corredores cobertos, criando uma verdadeira catedral de sons. O visitante percorre os caminhos estreitos, ouvindo o tilintar suave que parece emanar das próprias árvores. Outro evento notável é o Festival de Iwatsuki, conhecido por sua produção artesanal de furim de vidro, onde mestres artesãos demonstram ao público o delicado processo de soprar e moldar o vidro incandescente, que logo se tornará parte da paisagem sonora do verão. O processo artesanal do furim é por si só uma metáfora para a filosofia japonesa: paciência, precisão, contemplação. No caso do vidro, a areia é fundida a mais de 1000 graus Celsius, depois soprada com delicadeza e moldada com ferramentas ancestrais, enquanto o artesão observa as nuances de forma e espessura, sabendo que qualquer erro tornará o sino desafinado ou quebradiço. Após o resfriamento, são pintados à mão com motivos sazonais, flores de cerejeira, peixes dourados, ondas do mar. Cada pincelada é um gesto de homenagem à natureza e à passagem do tempo. Na poesia japonesa, especialmente no haikai e no tanka, o furim aparece como símbolo recorrente do verão e da efemeridade. Poetas como Matsuo Basho evocaram o som do sino de vento como um lembrete da transitoriedade da vida. Um antigo haikai diz: na noite de verão, o sino de vento insiste, o tempo escorre. Esse verso revela não só a função estética do furim, mas também sua dimensão filosófica. Ele marca a passagem do tempo, mas não com alarde, e sim com um sussurro que se repete, insistente e sereno. Na tradição budista japonesa, o som é muitas vezes associado à iluminação e à impermanência. Assim como o sino do templo marca o início e o fim das meditações, o furim, em sua escala doméstica, cumpre a mesma função espiritual: lembrar que tudo passa, que o verão terá fim, que a vida é uma sucessão de ciclos, cada qual marcado por sua trilha sonora sutil. O Japão soube criar uma harmonia sensorial rara. O tilintar do furim ecoa junto ao canto das cigarras, ao som da água corrente dos jardins e ao estalar distante dos fogos de artifício. Esse conjunto forma a trilha sonora completa do verão japonês, onde cada elemento se integra numa paisagem que é tanto sonora quanto emocional. E assim, quem caminha por uma rua antiga de Kyoto ou por uma vila costeira de Shikoku, entre o final de junho e o início de setembro, não apenas vê e sente o verão, ele o escuta. Hoje, mesmo nas cidades japonesas mais modernas, onde o barulho dos carros e das multidões poderia facilmente abafar qualquer tilintar, ainda se encontram furim pendurados discretamente nas varandas dos apartamentos,
nas portas de pequenas lojas ou nos jardins escondidos entre prédios. Eles continuam ali, resistindo ao tempo e à urbanização como lembretes silenciosos de uma tradição que valoriza não apenas o que é visto, mas principalmente o que é ouvido e sentido. Cada sino, com sua melodia única, continua contando histórias que atravessam gerações. Histórias de verões antigos, de tardes quentes interrompidas por brisas suaves, de famílias reunidas sob a sombra, de crianças correndo ao som do tim, 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 de desejos escritos em papel, balançando ao sabor do vento. E assim, o furim segue sendo a trilha sonora invisível dos verões japoneses. Uma música que não apenas marca a passagem do tempo, mas que também ensina, com sua fragilidade e constância, que até o calor mais implacável pode ser suavizado pela beleza simples de um som que dança com o vento. Agora talvez você esteja aí, no silêncio do seu quarto, com as luzes apagadas, ouvindo essa história, enquanto tenta desacelerar, respirar fundo e, quem sabe, se preparar para dormir. E mesmo sem um furim pendurado na sua janela, talvez possa imaginar o seu som, tim, 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 e permitir que essa pequena música invisível transforme também para você a experiência do calor, do tempo e do silêncio. Ao contemplarmos o furim não apenas como um objeto artesanal, mas como um fio invisível que atravessa a história do Japão, percebemos que ele não é apenas um artefato, mas uma linguagem sensível, uma espécie de escrita feita de vento e memória. Desde o período Heian, 794-1185, quando a aristocracia cultivava jardins refinados e a poesia era tão essencial quanto o ar, o som sutil do sino de vento já figurava como elemento indispensável nas composições estéticas. Escritos da época mencionam encontros sob as pérgolas onde, ao fundo, o furim pontuava os silêncios entre as palavras com seu tilintar discreto, como quem respira no meio de um verso. No período Edo, 1603-1868, a popularização do furim tomou novas proporções. As cidades floresceram e o comércio artesanal se expandiu, tornando o furim um produto amplamente desejado. As lojas de Edo, hoje Tóquio, exibiam fileiras de sinos de vidro que, ao baterem uns nos outros com a brisa que atravessava as vielas estreitas, criavam concertos improvisados que encantavam os passantes. Nessa época, o furim deixou de ser apenas um amuleto de proteção para se transformar numa marca estética do cotidiano urbano. O som do furim acompanhava o abrir das portas de papel, o deslizar das sandálias de palha sobre o tatame e o borbulhar do chá verde nas manhãs abafadas de verão. O furim, nessa trajetória, também cruzou o campo da espiritualidade para se estabelecer como metáfora existencial. Poetas, monges e filósofos perceberam no seu som efêmero a representação perfeita da transitoriedade da vida, o conceito de impermanência ou mujo que atravessa a filosofia budista. O furim não busca resistir ao tempo, ele se entrega a ele, permitindo que cada sopro de vento o desperte para um breve momento de som, antes de silenciar novamente, em repouso, até a próxima brisa. Essa filosofia ressoa profundamente na prática do Zazen, a meditação sentada do Zen budismo, onde o praticante busca esvaziar-se do ruído interior e estar plenamente presente no momento. O tilintar ocasional do furim, então, não é um ruído que interrompe a meditação, mas um convite à atenção plena. Cada som, por mais fugaz que seja, carrega a totalidade do instante e se dissipa, lembrando-nos da natureza fugaz de todas as coisas. Em algumas tradições familiares, especialmente nas regiões rurais do Japão, há registros de sinos de vento que acompanham uma mesma casa por gerações. Esses furim, marcados pelo tempo, com tintas desbotadas e superfícies suavemente corroídas, tornam-se testemunhos silenciosos da história de uma família. A cada verão, o mesmo som ressurge, como um eco da infância dos avós,
das noites estreladas de um tempo que já não existe, mas que persiste no tilintar. Nos festivais de verão como o Obon, quando as famílias japonesas homenageiam os espíritos de seus antepassados, o furim desempenha também um papel simbólico. Seu som leve e contínuo é visto como uma ponte entre o mundo dos vivos e o dos mortos, um chamado suave que guia as almas familiares de volta para casa, para compartilhar, ainda que brevemente, do calor e das lembranças daqueles que ficaram. Assim, o furim não é apenas um objeto sazonal, é um elo espiritual, histórico e afetivo. Ao ouvi-lo, não escutamos apenas o vento do momento presente, mas também os sopros de milhares de verões passados, cada um deles perpetuado pelo som sutil que atravessa as gerações e continua delicadamente a nos lembrar que o tempo não passa. Ele apenas muda de forma e de som, como o tilintar de um sino que nunca cessa. Apenas aguarda a próxima brisa para revelar sua canção. Na continuidade dessa trajetória milenar, o furim adentrou o século XXI sem perder sua essência, mas transformando-se, como tudo que sobrevive ao tempo, em novas formas e significados. Hoje, além das varandas silenciosas das casas tradicionais e dos corredores sonoros dos festivais de verão, o furim também ocupa espaço nas galerias de arte contemporânea, nas instalações sensoriais que buscam provocar uma experiência estética e emocional que transcenda o visual, incorporando o som como elemento central. Artistas japoneses contemporâneos como Haruka Kojin e Ryotaro Muramatsu criaram obras onde o furim é protagonista, centenas de sinos suspensos em espaços minimalistas, produzindo uma cacofonia intencional, onde o caos sonoro revela a beleza da imprevisibilidade, da fragilidade e do efêmero. Essas instalações são visitadas não apenas para serem vistas, mas para serem escutadas e sentidas, numa relação que dissolve as fronteiras entre espectador e obra. Em meio a essas novas manifestações, mantém-se um fio contínuo com o passado, a busca por uma estética que celebre o impermanente, o transitório. O som do furim, tão breve e etéreo, é exatamente o oposto das formas rígidas e permanentes que muitas vezes associamos à arte tradicional. Ele não é fixo nem previsível. É antes uma presença que depende do ambiente, do vento, do acaso. Essa característica profundamente relacional e situacional conecta o furim a práticas contemporâneas que rejeitam a obra como objeto e a entendem como processo, como acontecimento. Além das galerias e dos festivais, o furim se reinventa também no design doméstico e na arquitetura urbana. Designers japoneses incorporam o sino de vento em projetos que buscam reaproximar a vida moderna de ritmos naturais, criando varandas e jardins onde o tilintar suave interrompe, de maneira quase imperceptível, a monotonia dos dias acelerados das grandes cidades. Em Tóquio, por exemplo, há cafés que penduram furim em suas fachadas, oferecendo aos clientes não apenas uma bebida, mas um instante de contemplação sonora que convida ao desacelerar. Enquanto isso, a produção artesanal do furim continua viva, especialmente nas cidades de Takaoka, Edo e Iwaki, onde famílias de artesãos preservam técnicas centenárias de moldagem do vidro e do ferro. Esses mestres do som mantêm viva uma tradição que, embora secular, permanece relevante porque responde a uma necessidade profundamente humana, a de encontrar beleza e significado nos pequenos gestos, nos sons discretos, nas pausas silenciosas que permeiam a vida. Se o furim sobreviveu por tantos séculos, não foi apenas por sua função estética ou supersticiosa, mas porque ele fala diretamente à alma humana. Ele nos recorda com cada tilintar que há uma poesia inerente ao efêmero e que o sentido da vida pode, muitas vezes, ser encontrado não nas grandes conquistas, mas nos pequenos momentos. Uma brisa inesperada numa tarde de verão, o som tênue que interrompe o silêncio, o movimento quase invisível de um papel pendurado. Ao final dessa jornada, o furim permanece como um dos mais delicados símbolos da cultura japonesa.
um testemunho sonoro de uma relação singular com o tempo, a natureza e a estética. Ele nos ensina que o som pode ser abrigo, memória, convite à contemplação e, acima de tudo, um lembrete gentil de que a beleza mais profunda é aquela que, como o vento, não se pode segurar, mas apenas sentir. E assim mesmo agora, ao fechar os olhos e imaginar o tilintar longínquo de um furim, percebemos que ele continua em algum lugar, vibrando. Talvez nas varandas silenciosas de uma vila japonesa, talvez no corredor sonoro de um festival de verão, talvez apenas na memória sensorial que carregamos após ouvir esta história. O furim segue, como sempre, à espera da próxima brisa para transformar o invisível em som e o som em lembrança eterna.